Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui um review amador do meu novo notebook, que é um Avel A70 Ion, configurado com RTX 4060 de 8GB, 32GB de RAM e um processador Intel Core i7 13700H. O intuito desse vídeo é esclarecer algumas dúvidas que eu tive na hora da compra e também mostrar como está sendo a minha experiência com ele até o momento. Se você também tem interesse nesse notebook, me acompanhe aqui no vídeo. E se sobrar alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo depois. Bom, primeiro vamos falar da construção e da aparência. Ele é um notebook bem bonito, tem uma construção muito bem acabada e um aspecto mais robusto do que os notebooks antigos da Avel, no meu ponto de vista. A tampa superior é de alumínio na cor prata e tem as bordas chanfradas com o logo da Avel adesivado no meio. Do lado de dentro, ele possui um frame em plástico preto, que é onde fica a tela e a webcam. O resto da construção do notebook é todo em plástico fosco, mas ele tem a mesma cor e o mesmo aspecto da tampa, que é de alumínio. Então, no geral, eu achei uma construção bem legal e eficiente. Não está no nível de um Mac, por exemplo, que é inteiro de alumínio, mas eu acho que ele é bem equivalente aos notebooks Legion da Lenovo, que também tem um acabamento bem legal e acima dos outros notebooks gamers. O teclado é no padrão ABNT2, ele não tem a fileira do Enter no lado direito, mas tem o C cedilha, e o botão Power é integrado ao teclado. A retroiluminação do teclado é branca e não tem como trocar de cor. O touchpad é bem grande e tem um acabamento emborrachado. Os botões têm um clique bem suave e não são moles, adicionando uma sensação assim de robustez. A tampa inferior é parafusada e tem essa entrada aqui de ar com esses furinhos. É bem minimalista, não tem aquela cara tão gamer que tinha, por exemplo, o A70 Mob, que é o meu computador antigo. Ele tem esses suportes de borracha cinza que são bem altos e ajudam a ventilar o notebook na mesa. E essas saídas na lateral não são saídas de ar, mas sim os alto-falantes do notebook. Na parte de conectividade, a gente tem poucas portas, como consequência da pouca espessura do notebook, sendo que do lado esquerdo, a entrada do fone de ouvido, o leitor de cartão SD, um USB tipo A e um USB tipo C, que suporta o carregamento via USB-C. Enquanto do outro lado tem outra porta USB-C, outra porta USB-A, a saída HDMI e a entrada de energia do carregador. Um detalhe que eu acho relevante é que ele não tem entrada de LAN, de rede cabeada, então ele tem a necessidade do wireless para acessar a internet. Inclusive sobre isso, tem um detalhe que quando o computador chegou, eu comprei sem o Windows, porque eu já tinha uma licença associada à minha conta da Microsoft. E para configurar o Windows 11, a gente precisa de conexão à internet, ele pede uma conexão. Entretanto, os drivers de Wi-Fi não vêm configurados na BIOS do notebook. Eles não são pré-carregados como acontece na maioria dos outros computadores. Então, quando eu fui iniciar o Windows 11, por ele não ter uma entrada LAN de rede, foi bem difícil de conseguir conectar o Windows. Eu tive que procurar um daqueles adaptadores de rede USB que a gente usa geralmente em desktop, que não tem a placa Wi-Fi. Por sorte, eu tenho um desktop desses e tinha isso em casa, senão eu ia ter que esperar, isso foi no sábado, eu ia ter que esperar até segunda-feira para conseguir comprar um adaptadorzinho desses. Então fica aí essa observação, que você vai precisar de um adaptador USB para conseguir instalar o Windows se você comprar ele formatado, Bom, continuando, na caixa, além do notebook, tem essa fonte de 180 watts, que eu gostei bastante do tamanho. Ela é minúscula comparada a outras fontes de notebooks gamers, inclusive com voltagens menores. E é uma característica interessante que vai de encontro à portabilidade, que é vendida com este modelo, Ele é um modelo voltado para a produtividade e não para o público gamer. Ainda falando sobre a portabilidade, ele é bem leve, tem cerca de 2 kg e tem dimensões para ser armazenado em cases de notebooks de 15.6, porque ele tem 16 polegadas. É a mesma largura, mas é um pouquinho mais alto. A bateria tem 4.000 mAh e me surpreendeu bastante, porque ela tem uma duração média aí de umas 5 horas num uso moderado ali, que você vai usar um Word, ocasionalmente mexer no AutoCAD, fazer uma navegação ali, ler e-mails, mexer com planilhas, essas coisas. E ela supre bem a energia do notebook com os 80 watts que ela produz. Então ela não é aquele tipo de notebook que você vai desplugar a fonte e ele vai virar uma carroça, sabe? Você consegue utilizar ele normal. Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu consegui fazer, por exemplo, renderização no Lumion sem uma perca de desempenho gritante. E inclusive joguei Fortnite com gráficos ali numa qualidade muito boa e ele manteve
um FPS aceitável, com uma duração média aí nesse uso pesado de 1h30, que ainda é muito bom para esse tipo de uso. A tela tem uma resolução Quad HD, como eu já disse, tem 16 polegadas na proporção 16:10. E ela tem uma taxa de atualização que é de 90 Hz. É uma taxa modesta para um notebook com essas especificações, né? Eu imaginava que ele viria aí com pelo menos 120 Hz, né? Que é o que se usa hoje nos notebooks gamers assim, mais de entrada. Mas assim, é uma taxa de atualização bem aceitável, eu achei fluida comparada com a de outro notebook que eu tenho aqui que tem 60 Hz e não senti uma grande perda para o Avel A70 Mob que tem 165 Hz, eu acho que fica bem parecido. As cores da tela são bem bonitas e bem vibrantes e essa resolução Quad HD permite uma visualização muito confortável mesmo bem de perto, então se você trabalha com software, né, que você está ali constantemente na tela do computador, é uma resolução que vai te dar menos cansaço do que um Full HD, por exemplo. Bom, o contraste dessa tela, né, falando agora da parte técnica, é de 1500:1 e o brilho é de 350 nits, que são as configurações médias encontradas aí em outros painéis que estão mais ou menos na mesma categoria em outros notebooks. Agora sobre os componentes internos, eu fiquei muito aliviado quando o notebook chegou e eu pude constatar que os powers dele, do processador e da placa de vídeo, não são tão limitados quanto eu esperava para um notebook produtividade, porque geralmente, igual a gente vê no Galaxy Book 3 Pro, que vem com uma 4050, mas vem com uma 4050 de 60 watts. Então é um desempenho muito limitado, né, que geralmente a gente tem nesse notebook. O próprio Triton SE também da Acer, acho que se não me engano tem 80 watts. Mas nesse caso aqui do Avel A70 Ion, a placa de vídeo dele tem um TGP de 95 watts, que nas RTX 4050, 60 e 70 é a voltagem que oferece o melhor custo-benefício de performance, assim, né? Vamos dizer dessa forma. Porque ele entrega uma performance muito próxima do máximo, né? Quando ela está trabalhando ali a 140 watts. Como vocês podem ver nesse vídeo aqui em inglês, que esse cara faz uma comparação, aplicando várias voltagens diferentes na 4060, né? E nota ali que a partir dos 90 watts o ganho de FPS é mínimo. É tipo assim, dos 90 para os 140 watts ele vai ganhar 1 FPS, 2 FPS. Enquanto dos 60 para os 90 a linha é mais crescente, né? Você vê ali a diferença. Então é uma placa de vídeo muito boa e que tem o power ideal para ela, né? Ela vai ter um consumo médio, mas que vai entregar o desempenho próximo do máximo. Já o processador tem o TDP de 45 watts, que é mais ou menos o padrão para a linha H, né? Às vezes vem aí com 50, 55, mas se não me engano nessa 13ª geração, para vir com essas voltagens maiores, tem que ser os da linha HX, né? Que não é o caso desse notebook aqui. E para fazer as coisas que utilizam o processador, né, mexer ali num software de renderização via processador ou no AutoCAD, ele supre super bem com esse TGP. E tem a vantagem de não ter temperaturas absurdas, né, que a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Ele tem um gerenciamento térmico super eficiente e com essas voltagens ele também não ferve tanto, que era uma outra preocupação que eu tinha, né, já que esse notebook tem um sistema de resfriamento muito diferente dos outros notebooks da Avel, né, que tinham aquelas saídas de ar nas laterais e atrás. Aqui a gente só tem 2 saídas de ar que ficam atrás da tela. Mas o gerenciamento térmico é muito satisfatório, sendo que ele consegue manter as temperaturas bem toleráveis em todos os modos de desempenho que ele tem, mesmo com só essas 2 saídas de ar atrás da tela. Ao custo, né, de, claro, ser um notebook extremamente barulhento. As ventoinhas dele fazem um barulho ensurdecedor quando ele está no modo de desempenho máximo. Acho que não é nenhum exagero também dizer que ele é o notebook mais barulhento que eu já tive a oportunidade de testar quando ele está com esse desempenho máximo, né? Mas a gente vai voltar nesse tópico mais para frente porque tem várias maneiras da gente driblar esse barulho sem perder desempenho. Aqui é mais um trecho de vídeo, né, mostrando como é o ruído das ventoinhas dele quando ele está no modo de desempenho máximo e com a potencialização das ventoinhas ligadas. E aqui é um vídeo curto que eu vou mostrar um pouco sobre as temperaturas. Eu deixei ele com o Lumion aberto, fazendo um render ali para a gente poder medir pelo próprio software da Avel, né, de fazer a aferição das temperaturas. Ele atingiu ali um pico de 90 graus no processador e na GPU ele chegou a, no máximo ali 78, 79 graus,
tendo dificuldade ali para chegar nos 80 graus. Eu acredito que se eu deixasse usando ele ali por várias e várias horas, talvez chegasse nos 80 graus e mantesse o processador no 90. Eu percebi que quando ele passa do 90, ele dá um avisozinho, né, de alta temperatura no processador e ele diminui a temperatura de volta para uns 80 e poucos. Eu acredito que ele deva ter alguma configuração que limite o power do processador quando ele atinge os 90 graus, né, e daí jogue o desempenho um pouco mais para baixo para reduzir a temperatura. Falando agora da parte que interessa, vamos colocar esse computador na prova de fogo e ver como é o desempenho dele na prática. Eu vou testar ele no AutoCAD, no Lumion, no SketchUp, no Fortnite e depois vou rodar um teste do User Benchmark, que dá aquele score geral para o hardware do computador. Esses programas são porque eu sou arquiteto, né? Eu uso ele para essa finalidade de trabalhar com arquitetura, né? Fazer renderização e ocasionalmente jogar um joguinho ali, um Fortnite, alguma coisa assim. E eu vou mostrar esse desempenho dele tanto no carregador quanto na bateria em todos os programas. No AutoCAD, o desempenho dele com e sem a fonte é exatamente o mesmo, pelo menos no meu uso, né, que é o AutoCAD 2D. O computador não tem nenhuma dificuldade para entregar uma performance excelente em ambos os cenários. Aqui é ele com a bateria e aqui é ele com o carregador. Bom, daí no Lumion eu testei ele numa cena padrão do Lumion 10, que é o que eu uso, da cena da casa Farnsworth. Aqui eu estou usando ele com a bateria, ele fica aí na navegação com os gráficos todos no máximo na casa dos 13 FPS, no modo de alto desempenho na bateria, e o tempo de renderização em Full HD nessa cena foi de mais ou menos ali uns 30 segundos, deu 31 segundos exatamente para ele renderizar essa imagem aí. É uma navegação super tranquila e quando a gente aumenta para o modo de alto desempenho, né? Aliás, quando a gente coloca o carregador nesse mesmo modo de alto desempenho, que é o que eu vou fazer agora, ele continua com um desempenho muito próximo. A gente tem um ganho aí de, sei lá, uns 3, 4 FPS. Ele vai rodar aí numa média de 18, 19, 17, dependendo da parte da cena que você tiver na navegação. E o que eu senti mais diferença do que na navegação foi para fazer a renderização. Você pode ver aí que ele foi muito mais rápido, levou 7 segundos para renderizar a mesma imagem que na bateria ele renderizou em 31. Mas, de qualquer forma, o Lumion ele renderiza bem rápido, então dá para você usar ele na bateria, né? Tipo, 30 segundos não é nada muito grave. Agora, aqui no Sketch, eu senti bem pouca diferença de desempenho. Aqui eu tô com ele na bateria. Eu baixei essa modelagem da Casa da Cascata, do Frank Lloyd Wright, só para a gente testar. Ele tem uma navegação fluida, aqui tem alguns blocos de vegetação e tudo mais, mas não atrapalhou. É uma modelagem que está com bastante polígono. E mesmo se a gente liga algumas coisas, como por exemplo as sombras, né, do Sketch, que costumam fazer a modelagem ficar meio pesada, ele conseguiu manter a navegação bem ok aqui, não teve queda de desempenho nem nada utilizando ele na bateria com as sombras ligadas. Daí quando a gente conecta o carregador, você percebe que tem um pouco de fluidez a mais, parece que ele roda a mais FPS, né? Não é uma coisa que a gente tem como medir aqui no Sketch, mas parece que ele fica com uma navegação mais fluida. Um detalhe só é que na bateria parece que às vezes as coisas somem, sabe? Fica só a borda assim, mas é só isso que eu tenho para constatar. No Fortnite, eu testei ele na bateria, né, e no carregador com algumas configurações de gráficos diferentes. Agora a gente está, né, com essas configurações aqui, então tá tudo ligado, inclusive a geometria Nanite lá, né, que tem o lumen de iluminação global e de reflexos de mais alta qualidade com um ray tracing, né? E ele está agora na bateria, no modo de desempenho mais alto. Ele fica com a framagem limitada em 30 fps, quando ele está na bateria em jogos, não tem como aumentar isso. Eu tentei mexer nas configurações tanto do jogo quanto do próprio Avel Custom Control, mas eu não encontrei uma maneira de desbloquear isso, então ele fica ali travado nos 30 fps se você estiver usando algum jogo na bateria. Mas, dado que está tudo ligado ali nos gráficos, né, eu fiquei até um pouco surpreso com
com essa framagem, porque tá com o Ray Tracing ligado, todas as configurações no Epico, e dá para jogar tranquilamente com esses 30 FPS. Você consegue ter uma navegação fluida assim, mesmo estando na bateria. Então é um notebook que tem ali uma portabilidade, né? Ele não vai ter um drop assim super insano de desempenho quando você não estiver usando ele na tomada. E ele também tem uma duração suficiente para isso. Dá para ver, né, que está com o Ray Tracing ligado. Quando a gente sai dos ambientes internos, ele tem aquela troca de iluminação, enfim, fica com uma qualidade super legal. Depois eu vou mostrar também como fica nessas mesmas configurações com o carregador conectado. Estou só jogando um pouco e tal, tentando sobreviver, mas eu vou morrer daqui a pouco. Esse cenário novo do Fortnite, inclusive, está super bonito. Parece que o jogo até ficou um pouco mais otimizado e leve do que estava antes na outra temporada, né? Para quem joga, acho que vai entender. Agora eu conectei o carregador para a gente ter uma noção da diferença de desempenho. Dá para ver que o FPS sobe, fica ali na casa dos 80, 90 FPS, dependendo do cenário que você está jogando, né? Então não mudei nada nas configurações, só conectei a fonte, ele tira aquela trava do FPS e consegue rodar aí nessa margem de FPS aí dos 80 para 90. E é muito fluido, a tela dele tem 90 Hz, né? Então nem faria sentido ter muito mais frames por segundo do que isso. Aqui agora eu vou rodar um teste do User Benchmark, que é aquele software que você baixa para testar o seu computador e ele faz um comparativo com os outros computadores que têm as mesmas especificações, né? Não necessariamente os outros computadores, mas tipo, o seu Core i7 em relação a outros Core i7 que fizeram o benchmark, a sua placa de vídeo em relação a outras placas de vídeos iguais que fizeram o benchmark. Ele testa o processador, a placa de vídeo, o SSD e a memória RAM. Acho que é isso que ele testa. Daí ele faz, né, umas leiturinhas ali de velocidade de leitura e de gravação do SSD, testa o multicore e o single core do processador. Ele vai testar ali daqui a pouco a placa de vídeo, né, igual tá aparecendo aí com algumas cenas padrão, vai medir o FPS nessas cenas para comparar com os outros equipamentos. E para fazer o teste eu deixei ele nas configurações máximas, então ele está no carregador com o modo High Power ligado, mas lá no final eu vou mostrar algumas outras configurações de desempenho e o resultado que elas deram nos testes. Aqui são os resultados do teste. Dá para ver que o computador tem um desempenho bem bom de maneira geral. O processador não tem redução de desempenho, então ele não é capado em relação a outros processadores iguais. SSD, memória RAM também está tudo ok, tudo dentro do esperado. Só a placa de vídeo que tem uma pequena redução de desempenho, dá para ver que ela está ali um pouquinho abaixo da média, mas ainda assim com um resultado muito bom. Mais ainda sobre a performance, pessoal, eu queria mostrar para vocês o aplicativo de comandos da Avel e revelar que infelizmente esse notebook não tem Mux Switch nem Advanced Options, ou seja, não tem como desligar a placa integrada da Intel. Para quem já ouviu falar disso, sabe que é uma característica que reduz o desempenho da tela, podendo causar drops de FPS e gargalos de vídeo. Felizmente eu não senti esses problemas aqui, exceto pelo clássico delay da animação do menu iniciar e das janelas, que só pode ser resolvido desativando a placa da Intel. Ainda aqui a gente tem algumas configurações gerais, como travar ou não a tecla FN, desligar os adaptadores, Wi-Fi, Bluetooth, Touchpad, etc. Tem também as configurações de luz do teclado, que no caso desse notebook é apenas desligar e ligar o brilho e configurar o tempo para ele apagar. Tem a aba da bateria, onde dá para selecionar se você usa ele muito na fonte, por exemplo, com esse modo estacionário para preservar a saúde da bateria. E tem também como configurar a carga via USB-C. Aqui nas configurações do visor, tem algumas coisas de calibrar o vídeo que eu não consegui usar, e na aba de informações tem os detalhes do hardware, além de um monitor de temperaturas. O que eu destacaria aqui é a aba de Performance, onde a gente muda os modos de desempenho. Ele tem aqui o modo silêncio e o modo básico, sendo que dentro desses dois modos tem mais 3 submodos em cada.
No modo silêncio, tem os submodos 20, 30 e 40 decibéis, enquanto no modo básico tem o Low, o Medium e o High Power. O que essas configurações mudam é basicamente a velocidade da ventoinha e o fornecimento de energia para o processador e para a placa de vídeo. No modo de 20 decibéis, ele não faz quase barulho nenhum. É uma delícia trabalhar nele nesse modo, porque o desempenho já é extremamente suficiente até mesmo para fazer renders no Lumion. A diferença de FPS no Lumion, para vocês terem uma noção, é de 3 a 4 FPS do modo 20 decibéis para o modo High Power, que é o de mais alto desempenho. Só que se você não usa fone de ouvido ou tem piedade das pessoas que estão no mesmo ambiente que você, é muito desconfortável usar o notebook o tempo todo no modo High Power, porque ele é extremamente ruidoso. Eu não tive tempo hábil para testar todos os programas em todos os modos de desempenho, mas para vocês terem uma base, eu testei nos modos 20 e 30 decibéis, que são os que fazem sentido para mim por manter a ventoinha silenciosa. Do 40 decibéis para cima, a ventoinha já faz um barulho que eu considero alto. Aqui na esquerda está o comparativo entre o 20 decibéis e o High Power. Dá para ver que há uma diferença principalmente no desempenho do processador. Agora, entre o 30 decibéis e o High Power, que reduz um pouco o gap, a diferença já não é tão grande e já entrega o suficiente para tudo, inclusive jogar. Para mostrar isso para vocês, eu coloquei aqui o Fortnite. Estou testando ele com as mesmas configurações de antes, então com o volume ligado e todos os gráficos altos, só que no modo 30 decibéis. Então dá para ver que ele segura ali uma taxa de quadros de entre 40 e 55 FPS mais ou menos, que ainda dá para jogar super tranquilo. Ele fica com uma navegação super fluida, porque o processador não atinge temperaturas muito altas, então eu não vi nenhum gargalo de FPS. Achei bem tranquilo, mas o melhor de tudo é que ele fica muito mais silencioso dessa forma. É bem mais tranquilo de usar o computador, tanto para jogar quanto para trabalhar em softwares que usam mais processamento quando ele está nesse modo 30 decibéis. E daí aqui eu trouxe também ele também no modo 30 decibéis, mas com o lumen desligado, né? Com tudo no épico, só que sem as geometrias do Nanite, né? Só com a iluminação global de espaço de tela e os reflexos mais simples. E daí ele segura aí numa taxa de tipo entre 90 e 100 e poucos FPS, dependendo do ambiente que você está no jogo, né? Tem uns lugares que são mais pesados que outros, mas fica numa taxa assim que é muito alta. De novo, a tela dele só tem 90 Hz, então nada acima de 90 Hz vai ser muito efetivo. Dá super tranquilo para jogar assim. E mais uma vez, o computador fica muito mais silencioso. Então, eu acho que é uma ótima configuração para trabalhar. Ele fica mais gelado também, né? Não esquenta tanto, o processador não vai fritar tanto. Eu acho que para esse notebook é o modo de desempenho ideal, ou de 30 decibéis aí, claro, conectado no carregador. Mas daí, se você deixar ele na bateria, o desempenho fica bem parecido entre todos os modos que tem disponíveis. Aqui, só para mostrar para vocês o ruído, né, que ele faz no modo 30 decibéis. É super baixinho, é mais fácil escutar as coisas que estão acontecendo lá na rua do que o próprio ruído. Bom, galera, acho que é isso. Até me estendi um pouco aqui, porque eu acho que essa parte dos modos de desempenho versus barulho é bem relevante para quem quer um notebook produtividade. Eu fiquei muito feliz com a performance dele, o notebook é lindo, super portátil, tem um desempenho excelente, gerenciamento térmico super bom, possibilidade de gerar pouco ruído, enfim. Para mim, é o pacote perfeito. O que eu sempre busquei, mas não encontrei no notebook para trabalhar com projetos de arquitetura. Como pontos negativos, tem duas coisas que eu ressaltaria. A falta de entrada de rede, porque isso pode ser um empecilho para alguém que use computador no cabo. Não é para mim, mas eu sei que tem quem preze pela conexão cabeada. Mas a maioria dos notebooks produtividade hoje estão vindo sem a entrada, né, LAN. E uma outra coisa que para mim é um erro e que deveria ter sido incluída é o Mux Switch. Desabilitar a placa integrada faz o computador ter um desempenho fluido, como um Mac, além de supostamente melhorar a framagem dos jogos. O meu Avel antigo tinha, então eu acreditava que era impossível eles regredirem nessa especificação, mas isso aconteceu. Para mim, não houve perda de desempenho útil, mas as animações do Windows realmente não ficam tão fluidas quanto quando dá para desligar essa configuração.
E uma última coisa que eu lembrei agora de falar, que também pode ser um ponto negativo, é o fato de o botão Power ser integrado no teclado. Sempre falam isso nos vídeos, né, que não é bom porque se você tiver algum problema no teclado, pode ser que você não consiga mais ligar e desligar o computador, né? Não é, por exemplo, deu um problema no teclado, eu vou comprar um teclado USB. Pode ser que seja necessário que você de fato troque o teclado inteiro para você conseguir simplesmente ligar o computador, o que não pode ser tão prático, né? Mas fora essas coisas, eu só tenho elogios. Acho que a Dell fez um bom trabalho com esse notebook e eu tenho certeza que essa tipologia de notebook produtividade com alto desempenho vai crescer cada vez mais, porque essas empresas de computador estão percebendo, né, que tem uma demanda enorme do mercado, entre aspas, gamer, que não é de fato gamer, mas que sim é um profissional, né, um arquiteto, um engenheiro, um dentista, um designer, que ele depende do alto desempenho para trabalhar, mas que ao mesmo tempo não quer um computador transformer cheio de LEDs para todos os lados para ter ali na sua estação de trabalho, onde ele vai receber clientes. Eu estou muito feliz com esse notebook, espero que ele dure muitos e muitos anos. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Valeu!